Estamos iniciando o programa Marketing Business dessa semana e hoje nós temos o privilégio de ter um craque do nosso mercado, um profissional renomado, premiado, requisitado, mas principalmente um profissional que esbanja a criatividade nas suas peças publicitárias, nas suas campanhas. E eu trago ele, evidentemente, aceitou o convite rapidamente para estar aqui conosco. E vamos falar um pouquinho sobre o mundo da propaganda, sobre tendências, sobre o presente, como é que esse segmento vem se comportando com as mudanças, atualidades. E a gente vai falar um pouquinho muito mais sobre esse tema com Gustavo Bastos, CEO da 1121, agência que a cada ano vem crescendo e desenvolvendo trabalhos fantásticos. Gustavo, que prazer te receber aqui. Pô, prazer é todo meu. Marcelo, estar aqui com você é um privilégio para mim. Que isso, absolutamente. Gustavo Bastos é CEO, como eu disse, da 1121, uma agência que iniciou a sua trajetória, a sua história em 2005, premiada, está no Rio, está em São Paulo, tanto é que essa brincadeira de 1121, e também agora em Lisboa, em Portugal, e vem crescendo muito por trabalhar as suas campanhas com uma criatividade muito simples, mas muito objetiva e gerando resultados fantásticos para os seus clientes. Gustavo, primeiramente, eu queria falar um pouquinho da sua trajetória para que todos te conheçam ainda mais. Você tem um currículo extraordinário, né? Enfim, trabalhou e foi diretor de criação de grandes agências, né? Hoje é a sua agência, mas passou pela DPZ, pela Thomson, pela TV Globo. Isso. Fala um pouquinho da tua história de sucesso. Então, eu comecei a trabalhar cedo, né? Como você também, né? Marcelo, começou a trabalhar cedo, e eu muito cedo acabei indo para a DPZ, que foi uma agência que foi a minha escola. Até hoje, tudo que eu sei, eu aprendi lá, né? Até hoje eu me dou com o Roberto Wailib, por exemplo, é um cara que sempre foi... Até hoje eu chamo ele de chefe, né? Para ter muitos anos. Então, foi uma escola. A DPZ naquela época era, como diz o meu amigo Zé Guilherme, você não era contratado pela DPZ, você era convocado para a seleção brasileira de propaganda na época. Só fera trabalhava. Só tinha lá o Washington Nizam, enfim, era uma loucura. Só né? craque. E aí, na DPZ, aprendi muito, cheguei lá como redator, mas virei diretor de criação. Eu tinha 23 anos, eu virei diretor de criação na DPZ, que foi uma loucura que eles fizeram, mas aquilo me deu uma experiência incrível. E foi ali que me deu a coceirinha de ter uma agência, porque a DPZ era uma agência assim, tão aberta, tão criativa, que estimulava tanto a gente a pensar e fazer coisas novas, para ter melhor do que aquilo, só tendo a minha. Eu acabei saindo de lá indo para Thomson como diretor de criação, queria ter uma experiência multinacional, acho que era importante para a minha carreira, aquilo para a minha experiência. Então, fui para Thomson, TV Globo, onde eu, na verdade, fiz parte de um grupo de criação que a TV Globo fez. Isso que ano? Anos 90 ali, tá? 92, 93... na época, o Carlos Manga, que dirigia comerciais, foi para a TV Globo e deu a ideia para o Boni, na época era o Boni, vamos fazer um grupo de gente criativa pensando, tinha o Miguel Paiva, sabe, tinha outros publicitários, tinha o Talma na época, de pensar novos programas, novos roteiros, e a gente fez, acho que as duas coisas mais marcantes assim minhas foi Você Decide, que foi um programa que foi um sucesso, né, que eu criei. Você Decide. Criei junto com o João Bosco, Franco, com o Zé Guilherme. E o último programa que Chico Anísio teve na TV Globo é a criação minha. Essa eu fui sozinho, que chama-se VaptVupt. VaptVupt. Daí eu parti para ser sócio de uma agência. Primeiro chamava-se BR3, depois de R3. Voltei para a DPZ, que comprou a agência. E de lá parti para um estúdio de criação chamado 100% Propaganda, que depois eu vendi e abri a 1121, porque eu já queria essa conexão São Paulo-Rio. A minha carreira foi praticamente toda feita no Rio de Janeiro. E teve um momento que eu falei, não, agora é o momento de ver um pouco mais longe. Perfeito. Então, a gente fez, a 1121 nasceu com esse nome, para ter esse compromisso no nome, muito bom, de estar em São Paulo, no Rio. Bom. E aí, nos últimos 17 anos, a gente está aí trabalhando na 1121, quer dizer, com tudo isso que eu aprendi, né, na minha carreira, enfim, aí tive muita experiência em júri de festival, quer dizer, coisas que vão enriquecendo, né? Sem dúvida. A nossa vida, e eu uso tudo aí na 1121, também me ensina para cá, eu aprendo todo dia na 1121. Você está na lista das 100 da Creative Leaders globais, dos 100 mais criativos do mundo. Isso, 2022. 2022. Porque eu acho que essa filosofia, a gente tem essa filosofia que é da simplicidade criativa, e essa filosofia acabou ficando conhecida internacionalmente, porque as nossas campanhas acabam indo hoje.
O mundo digital, Marcelo, é uma loucura. Vamos falar sobre isso. É uma loucura. Então, o que acontece? As nossas campanhas acabam indo para o Ads of the World, para a revista Archive, para o Best Ads of TV. Então, você, como agência independente, local, acaba tendo um trabalho reconhecido internacionalmente. E aí eu fui indicado, né, por criativos de outros lugares do mundo para estar nessa lista. E eu, na verdade, até a última notícia que a gente teve é que eu estava em 8º lugar. Que sensacional. Só que quando eles divulgam, eles não divulgam assim. Por isso que eu não posso nem botar ali e dizer que eu... Mas a gente sabe que eu estava entre os 10 líderes globais, segundo o Creative Circle, que é uma rede social mundial de criativos. Né? Sensacional. Graças à simplicidade criativa e ao trabalho que a gente faz para esses nossos clientes. Vou falar um pouquinho da 1121 e depois entrar nos temas mais específicos também. É uma agência que só vem a crescer, como a gente está, enfim, abordando, iniciando, pela simplicidade criativa e, fundamentalmente, o que o cliente pede e contrata é buscando resultados. Né? Você tem grandes campanhas, grandes cases aí, a gente começa a mostrar algumas peças, algumas campanhas do seu portfólio. Fala um pouquinho dos seus clientes, tem clientes importantes, né? Fala um pouquinho dos seus clientes e dessa trajetória da 1121. Então, a gente hoje, dá alguns exemplos aqui, né? A gente tem um cliente que vem fazendo um trabalho consistente já há muitos anos, muito criativo, que é a cerveja Rio Carioca, né? Que é uma cerveja do Rio de Janeiro, trabalho que cresce maravilhoso. muito, e a gente tem... Sempre oportuno, sempre ideias atuais. Exato. E a gente ocupou esse espaço, Marcelo, que hoje nenhuma marca ocupa, do anúncio e oportunidade. Da coisa do dedo no pulso, de estar ligado. Então isso cria uma empatia com o consumidor. É diário, assim, né? É feito o meme. Eu mesmo, né? Pô, eu estava pensando nisso, pô, aí o cara faz a piada. Aí a pessoa manda pelo WhatsApp, quer dizer, você transforma o seu consumidor em mídia. Ele ajuda a espalhar. E aí ela vem, em alguns momentos a gente teve mudança de patamar, teve também uma campanha que tem uma repercussão internacional incrível, já saiu matéria sobre a Rio Carioca na Espanha, na Suécia, no Chile, na Argentina, nos Estados Unidos, é inacreditável. Então esse é um cliente que a gente tem feito um trabalho muito consistente, a gente tem atingido resultados assim incríveis. Eu até sempre falo que quem olha uns 21 de fora acha que a gente é obsessivo por criatividade. Mas não, a gente é obsessivo por resultado. Claro. É que nada traz mais resultado que uma campanha criativa. Sem dúvida, sem dúvida. Então a criatividade é só a arma. O alvo é o resultado. Sem dúvida, sem dúvida. E aí a gente tem a Bonapesca também, que é um cliente nosso, que é uma marca da Frescato Company. Perfeito. A Bonapesca é a marca de autosserviço deles, que a gente está ali no supermercado, nos grandes supermercados do Brasil todo, a marca popular deles. E a gente pegou essa marca também já tem, acho que, 2 anos. Criamos um conceito que é o especialista, né, que é o especialista em peixe, porque os concorrentes deles fazem tudo. Tem carne, tem frango, tem... E a gente entende mais porque a gente só fala de peixe. Então, a especialista, você vê, é uma coisa muito simples, né, o especialista. Mas o difícil é ser simples, né? É isso. Tem uma frase que diz que o simples é o oposto do fácil. O meu amigo Ricardo Real sempre fala dessa frase, e é isso, né? Mas é verdade. Quando você olha o simples feito, ele parece fácil porque ele é simples, né? Mas é o contrário. Então a gente chegou nesse conceito e a gente está agora... Vamos partir já para a 4ª campanha da Especialista esse ano. Especialistas. A Especialista. A Bonapesca é Especialista. Então é um cliente que a gente acabou de fazer agora. A campanha deles do 2º semestre tinha ali o Júnior e o Roberto Dinamite. Aí o Roberto Dinamite, né, infelizmente, faleceu. E a gente fez uma linda homenagem ao Roberto Dinamite agora. Fizemos um filme. Então, assim, é um cliente que vem crescendo demais. É uma marca que nesses últimos 2 anos cresceu muito, o cliente está feliz, a gente também, é um trabalho lindo que a gente faz, popular, sabe? Mas com muito bom gosto e com esse conceito também simples. Aí o Carioca tem um conceito que é o espírito carioca engarrafado também, então a gente sempre procura criar conceitos fortes, porque o conceito forte chama resultado, chama propaganda forte. E faz o espectador, ou enfim, a audiência, pensar. Né? Quer dizer, ele pensa, é tão simples, mas é tão criativo que faz você pensar e pensando você guardou. Isso. Tem um cliente nosso de São Paulo agora, que a gente está com uma campanha no ar nesse momento, que é a Drastosa. A Drastosa é uma rede de varejo de marcas esportivas em São Paulo. Tem e-commerce e tem lojas espalhadas por São Paulo. E a gente, essa coisa que você falou, né, de fazer o consumidor pensar, né? A gente descobriu o cliente falando assim, quase num bate-papo como esse, falou assim, porque tem muita gente que erra o nome da minha loja, em vez de falar Drastosa, fala Dastrosa. E a gente foi fazer uma pesquisa, aí de novo, né, o mundo digital facilitando a nossa vida, né,
Vamos fazer uma pesquisa nas redes sociais. Quase metade das pessoas escreve errado o nome. Que loucura. A gente falou, essa é a campanha. Que barato. Por quê? Quando você pega uma coisa que é verdade da marca, sem dúvida, você faz o consumidor pensar e faz o cara se identificar. Então a gente fez uma campanha toda que diz o seguinte: pode errar, não tem problema. Só não pode não comprar aqui. Então pode chamar de Dastrosa, Então os filmes são todos brincando, dizem, o cara fala assim, eu sou vendedor da Dastrosa, eu me chamo Diego, mas todo mundo me chama de Diogo. Então não tem problema, pode chamar de Dastrosa. Então é uma campanha super bem-humorada. Então você tira um sorriso do seu consumidor, sabe? Desarma ele, e agora tem gente que erra de propósito na rede social, brinca, então você cria um engajamento na marca, trouxe o cara para perto, ele se identificou, criou uma empatia, e o resultado é sensacional. Olha, eu queria dar um rapidinho recado a você que está aqui nos assistindo e sempre com essa audiência maravilhosa. O programa Marketing Business tem um oferecimento do Barra Grill Steakhouse, essa fantástica casa de steaks maravilhosa aqui na Barra da Tijuca, e você que é telespectador e assiduamente aqui conosco, tem 10% de desconto lá no rodízio. Chega lá, procura o Metri, procura o Givanildo. Giva, eu sou telespectador, eu assisto o programa Marketing Business e você vai ter 10% de rodízio, ok? Gustavo, a propaganda no Brasil é considerada a melhor do mundo, né? Pelos profissionais, pela sua criatividade. Como é que anda esse segmento? Como é que anda a propaganda no Brasil? Olha, a propaganda vem... o brasileiro... A propaganda está mudando no mundo inteiro, né? A propaganda se digitalizou, enfim, tudo que todo mundo acho que já sabe. Hoje, a mídia digital, as redes sociais acumulam com os outros veículos, porque as pessoas sempre acham que uma coisa mata a outra, mas não, vai ressignificando as outras, vai ocupando um novo espaço, mas são complementos. São complementos. O ser humano, ele é acumulativo, então ele acumula, então a televisão continua lá. Tem seu papel, chega lá. Tem seu papel, tem o digital, eles se conversam, tem as redes sociais, todo mundo conversa. Então se você abrir o Twitter hoje, estão falando do quê? Do Big Brother. Então é isso, é a conversa. Então eu acho que a grande mudança é que a comunicação hoje é uma conversa. Seja envolvendo a televisão, o jornal, o outdoor, rádio cresce, mídia impressa também. Tem que falar, não, a rádio vai acabar, pelo contrário. OH, a mídia out of home, no mundo inteiro é uma potência hoje, e no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, por exemplo, a mídia digital OH. Então você pega o OH, que antigamente para você fazer tinha que mandar imprimir, tá? Hoje é tudo digital animado. Então assim, eu acho que a gente vive um momento, Marcelo, que nunca aconteceu, maravilhoso, da quantidade de oportunidades que você tem de se comunicar com o seu consumidor de uma maneira rápida, criativa, sabe, animada, colorida. Então assim, se por um lado a quantidade de veículos de comunicação dificulta o trabalho do marketing, da propaganda, porque é muita informação na cabeça do consumidor, por outro, o desafio é exatamente esse, ser criativo para se sobressair num mar de informação que a pessoa tem todo dia. Toda hora, né? Toda hora. O cara sai de casa, ele sai já acorda no telefone. Acorda no telefone, já vê na televisão para ver o trânsito, já sai, já pega o seu ônibus, trem, carro, vai ver o OH, já lê um jornal, já entra num site para fazer um e-commerce, fazer uma compra, já tem um banner. Então é o dia inteiro recebendo informação. Aí o desafio fica muito mais legal, que é a gente ser criativo em todas essas plataformas. E a gente atingir o coração do cara para ele lembrar da marca que a gente está criando. Então, assim, essa é a grande mudança. O cerne da coisa é mesmo. Ideia boa, ideia que dá resultado. Ideia que vende. Ideia que vende. Mas as plataformas para você espalhar essa ideia é que são muito mais desafiadoras e muito mais interessantes. Um exemplo simples, esse case da cerveja Rio Carioca, que é tido como o maior case de cerveja artesanal, de comunicação de cerveja artesanal do Brasil dos últimos 5 anos, ele não existiria se não fosse o digital e as redes sociais. Ele é um case, não vou dizer que ele é 100% digital, porque o lançamento da cerveja foi feito com televisão, com OH, foi até um case fantástico da Record TV junto com a gente, com o Tomás, a gente fez um case incrível de mídia com a Record no lançamento. Mas de lá para cá, ele foi se transformando no case praticamente 100% digital e com um resultado incrível. E isso não existiria antes. Ele não teria a força que ele tem. Essa coisa da oportunidade... Isso é maravilhoso.
Eu que acompanho e gosto, quer dizer, sempre, até pela competência de vocês, eu fico aguardando o que vem aí. Né? Você começa a criar a expectativa. O que vem? Né? O que vem hoje? Hoje aconteceu um fato. O que vem? E aí vem uma ideia brilhante. O que eles recebem, a gente também diz assim, olha, vocês já viram o que aconteceu? Vocês não vão fazer post, não? Cobrando. Sensacional. Isso não seria possível sem as redes sociais, sem o digital. Essa rapidez e essa quantidade, essa agilidade e essa quantidade. Todo dia, toda semana, a gente sai com uma nova. E reverbera de uma forma absurda. É absurdo. É importante ressaltar, até porque a gente é um programa sobre marketing business, a importância também do diretor de marketing, do diretor de produto, que aprova essas loucuras, essas criações fantásticas, porque sem essa aprovação não tem resultado. Né? Que entra na onda, né? Vou chegar até mais longe. A gente sempre homenageia nossos clientes dizendo o seguinte, eles não são só aprovadores, eles são os estimuladores. É porque o cliente liga pra gente e fala assim, vem cá, vocês não vão fazer isso não? Estou esperando, e aí? Que bom. Então, assim, tanto esses 3 clientes que eu já citei aqui, como outros, a gente fez uma campanha para os ovos de mantiqueira, por exemplo, que tem um case maravilhoso com o João Dória, que foi um case que deu 1.400.000 impressões em 24 horas, uma coisa maluca, organicamente. Que fantástico. Que se não fosse o cliente, ele não existiria. A gente, na verdade, entrou quase que a reboque ali. Que case é esse? O case é o seguinte, o João Dória foi a Salvador e foi recebido com uma chuva de ovos por manifestantes. Que loucura. E aí, isso obviamente foi para a mídia inteira. A mídia inteira cobriu. E aí, o cliente ligou, dizendo, vem cá, você está vendo essa história do João Dória? A chuva de ovos. De noitão. Vocês não vão fazer nada não? Eu falei, vamos embora. Amanhã de manhã está na sua mesa. Porra, fizemos um post singelo de oportunidade com a foto do João Dória, a notícia, e dizia o seguinte, esse é o único momento que a gente não vai pedir para você usar ovo mantiqueira. Sensacional. E aí o que aconteceu? Teve uma repercussão ótima, um engajamento ótimo, e a equipe do João Dória viu. Falou com ele, eles entraram em contato com a Mantiqueira e fizeram a proposta para a Mantiqueira fazer uma doação para a Secretaria de Ação Social do Rio Grande de São Paulo. Olha como é que puxa. Aí fizeram doação de 10 mil ovos, alimentaram 5 mil pessoas em situação de rua em São Paulo. O Dória já é publicitário, já tem essa visão. O Dória, o que ele fez? Ele gravou um vídeo recebendo a doação, junto com a pessoa da Mantiqueira, dizendo isso, que barato que ovo não é para jogar na cabeça de ninguém, ovo é para alimentar, e que a gente estava... Pegamos esse vídeo, deixaram a gente usar, fizemos uma campanha em cima disso e deu 1 milhão. Aí toda a mídia que cobriu a ovada, cobriu o que a gente chamou de gemada, que foi transformar... Que maravilha. Igual a gente transforma limão em limonada, né? Transformamos uma ovada numa gemada. E aí... Que maravilha. Então o digital... dá para a gente essa agilidade, essa possibilidade infinita de um post estático, simples, se tornar alimento para 5 mil pessoas em situação de rua. E uma visibilidade absurda. E uma visibilidade absurda totalmente orgânica. Maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Então esse mundo, assim, a gente está vivendo uma época muito especial, existem perdas, né? Coisas, mas, assim, tem muito mais ganhos, sabe? É uma época muito especial da nossa comunicação. E tem que se adequar. É o mundo moderno, é o mundo atual, quer dizer, as grandes empresas, as grandes marcas, as grandes instituições, se não se adequar, vai ficar para fora, vai ficar para trás, não tem jeito. Eu lembro do CD quando acabou, né? Vai acabar o rádio, não vai acabar o rádio. Tem que se adequar, tem espaço para todos, e como você bem diz, com a criatividade, a inovação, tudo vai acontecendo, tudo vai evoluindo, enfim, esse é o nosso mundo moderno, o nosso mundo atual, e que, graças a Deus, estamos vivendo. Olha, vamos dar uma parada rapidinho nesse papo maravilhoso com Gustavo Bastos, CEO da 1121, uma agência premiadíssima, requisitadíssima do segmento da propaganda. Não perca, já está de volta.
Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olha, o programa Marketing Business está de volta hoje nesse papo maravilhoso com um publicitário renomado, premiado, requisitado, Gustavo Bastos, CEO da 1121. Gustavo, eu fiz um artigo recentemente no Jornal Correio da Manhã e eu queria a tua opinião. Nós temos grandes nomes da propaganda. Para mim, então, são grandes referências, né? Você, Washington Oliveto, Nizanguanais, Luiz Lara, são nomes icônicos, referências da propaganda brasileira. Essa garotada hoje, esse mundo moderno, digital, eu não estou vendo alguém despontar. Como é que é isso? Olha, eu acho que a diferença é, eu comparo às vezes um pouquinho com o futebol, né? Existe o Messi, o Cristiano Ronaldo e tal, mas você vê, não tem mais um cara. Tem uns 10 caras aí disputando. Hoje, o publicitário brasileiro, por exemplo, que é uma coisa nova, está espalhado pelo mundo. Você, antigamente, o publicitário brasileiro ficava no Brasil. Interessante. Hoje, diretores de criação, vice-presidente de criação, presidente da VML Young Rubicon nos Estados Unidos, em Nova York, é um brasileiro. O presidente da BBDO já tá no mundo. Nos Estados Unidos é um brasileiro. Diretores de criação, até eu brinco, eu falo que são meus filhos estão espalhados pelo mundo, porque eu tenho várias pessoas trabalhando comigo que são diretores de arte, redatores, diretores de criação, VP, espalhados pelo mundo. Então tem muito brasileiro acontecendo, mas de uma forma talvez mais diluída. Mais globalizada. Interessante isso. Então essa coisa da propaganda brasileira ser reconhecida como a melhor do mundo, ou pelo menos uma das 3 melhores, Estados Unidos, Inglaterra e Brasil, sem certeza, sem dúvida. Fez com que a globalização chamasse vários desses talentos para o mundo, seja a partir do Brasil, seja indo para outros países. Então, assim, cada dia mais você tem, lá em Miami, na agência que foi feita para atender a Apple, pela TBWA, fez uma agência para isso, tem lá o vice-presidente de criação brasileiro. Sensacional. Né, o Pedro está lá. Então, assim, e tem, inclusive, diretores de criação de agências do Brasil que trabalham fora para o Brasil, porque também, depois da pandemia, não importa. A gente está criando campanhas para Portugal, a gente acabou de fazer uma campanha enorme para a Embeleze Europe em Portugal, campanha digital e de OH, que a agência está em Portugal, a campanha foi criada em São Paulo, foi traduzida, né? Todo mundo ri quando eu falo traduzido, né? Porque é em Portugal, mas a gente tem que traduzir porque é uma linguagem um pouquinho diferente. Então, assim, hoje o mundo realmente ficou muito pequeno. Então, eu acho que os nossos talentos estão tendo até mais oportunidades de aparecer no Brasil e fora dele. Então, eu vou te dizer, estamos vivendo uma época de mudança, de referência, porque tem muita gente que sabe de cena e tem outros entrando, sim. Mas já tem gente, sabe? Tem um pessoal que fez uma agência chamada Gana, que é uma agência que está despontando. Tem muitas agências despontando aí, independentes no Brasil. Então, daqui a pouquinho a gente vai começar a ter nomes aparecendo mais como referência. Mas eu não tenho mais essa visibilidade, né? Aí eu vou te emendar uma pergunta, comparando com o que a gente vem vivendo com a nossa seleção brasileira. Sim. Né? Nós temos jogadores fantásticos, né? Quer dizer, espalhados pelo mundo, a grande maioria jogam em times internacionais, mas por estar fora não tem mais aquela sinergia com o povo local, enfim, não está mais colado, né? Como era antes, 2000 e pouco, que eram jogadores só que jogavam no Brasil.
É semelhante, quer dizer, a gente perdeu um pouco essa sinergia, Sim, esse elo talvez. E ganhou o mundo, né? Sim, tem que trazer talvez. para cá. Eu acho que sim, quer dizer, essa coisa de você ser local, agir local, né, e pensar globalmente, né, acho que é importante. Quer dizer, é importante você ter essa cabeça no global, mas na hora de fazer a campanha, ser local. Por exemplo, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de traduzir internacionalmente a campanha da cerveja Rio Carioca. Porque ela é muito local, ela é a política local, ela brinca com o que aconteceu hoje aqui. Sem dúvida. Quando você fala o espírito carioca engarrafado, qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil sabe que é o espírito carioca. Mas na Rússia ele sabe? Sem dúvida. A especialista é uma coisa muito língua brasileira, essa brincadeira com especialista e especialista. Então, assim, por mais global que a gente seja, você tem toda a razão, a gente precisa fazer a conexão com o local. E isso eu tenho sentido falta muitas vezes na propaganda. Os prêmios, um dedo no pulso do brasileiro, uma coisa mais brasileira, com havaianas, sabe? Muitas vezes eu estou sentindo falta disso na propaganda brasileira, um certo calor, uma certa cor brasileira. Sem dúvida. E grandes campanhas, né? Eu lembro campanhas de Hollywood, dos cigarros, Sim. que eram campanhas, meu Deus do céu, fantásticas. Gustavo, eu queria te fazer uma pergunta sobre o teor da propaganda brasileira, e até pelos profissionais que aqui estão e ganham o mundo. A gente tem algo que poucos têm, ou somente o brasileiro, principalmente o carioca, que é o humor. Né? A propaganda, 90% é humor? Devia ser 100. Impressionante, né? Devia ser mais. Impressionante, né? O humor tem algumas coisas muito que trazem muito resultado. Primeiro, o humor, ele desarma a pessoa. Né? Ele desarma a pessoa. Você fala uma coisa engraçada ou simpática ou legal para uma pessoa, ela já se desarma. Ela vem, às vezes, né, sem saber quem você é. Então, você se apresentar através do humor, uma marca se apresentar para o consumidor através do humor, já desarma a pessoa. Cria um interesse. Porque você não está ali simplesmente, compra esse meu copo. Não, você deu alguma coisa a mais para a pessoa, deu entretenimento para ela. Fez ele rir. Então a propaganda é entretenimento, ela tem que ser, a comunicação tem que ser entretenimento, e nada melhor do que o humor. E o brasileiro ama a propaganda e ama o humor. Nada melhor do que juntar essas duas coisas. Né? A gente tem a conta da Tupi FM, que é uma rádio muito carioca, muito brasileira. Primeira colocada também é. E a gente usa muito o humor ali. E também ajuda a gente a ter essa ligação. Você fala assim, tem que andar de metrô, tem que andar na rua, tem que ouvir rádio popular, para não perder essa conexão, para não perder esse dedo no pulso. Né? Às vezes eu dou palestra e os alunos sempre fazem a mesma pergunta. Como é que vocês fazem para sacar o que vale fazer um ano de oportunidade, o que aconteceu e ser tão rápido? Pois é, não pode dormir, né? Se você dormir, já era. Então essa coisa dessa ligação com o local, sabe, para você ter uma criatividade local e as campanhas e as grandes campanhas surgirem e ter essa coisa do humor do brasileiro, cara, isso aí é fundamental. E um detalhe importante que eu sempre vi em todos vocês, que vivem a rua. Vive o público, vive o consumidor. Eu vejo hoje a garotada, evidentemente com a sua competência, mas está muito na tela, muito no computador. Vai para a rua, vai andar de metrô, vai para a praia, vai ver um ambulante. Dali vão surgir grandes ideias, quer dizer, que é o nosso DNA. Né? O brasileiro tem uma matéria-prima absurda para as grandes campanhas, não é não? Olha, a gente fez uma campanha agora de oportunidade para a cerveja Rio Carioca, que se não anda na rua não sabe, que é o seguinte. Nas eleições, a gente não sabe de onde surgiu, mas surgiu a moda da toalha. Impressionante. Toalha dos candidatos. Impressionante. Tudo ambulante. Se você andasse pelo Rio de Janeiro e por São Paulo, está vendendo a toalha dos candidatos. Lula do Bolsonaro. O que a gente fez? Uma coisa muito simples, mas que deu certo demais. Nós fizemos a toalha da Rio Carioca. Fabricamos um monte de toalha e demos para os ambulantes venderem. Então você chegava em qualquer ambulante do centro da cidade, da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, ele tinha a toalha do Bolsonaro, do Lula e da Rio Carioca. Maravilhoso. Detalhe, vendeu tudo. Que barato. O cliente queria fazer um kit no site, no e-commerce da Rio Carioca, um kit de cerveja com toalha, não deu, porque não sobrou toalha. Que barato. E aí você essa ideia, Marcelo, você só tem andando na rua. É muita teoria e pouca prática. Tem que ir para a rua, tem que vivenciar, tem que escutar, tem que ouvir o que o pessoal fala, senão... E a gente transformou o quê? Transformamos todos os ambulantes do Rio de Janeiro em mídia pra gente, porque ficava lá OH, o ambulante virou uma só H. Sensacional, sensacional. Gustavo,
Vamos falar sobre os meios de comunicação, a gente abordou inicialmente, que hoje são vários, né? Cada um com a sua função, como você bem disse, conectando. Como é que as agências estão lidando com essa atualidade, junto à TV, o seu papel importante? Qual o papel da TV, do jornal, do rádio, da mídia online, offline e por aí vai? Como é que vocês estão vendo isso e os seus clientes também veem essa gama enorme de possibilidades? Como é que é isso? Como é que é a importância de cada um? Eu acho assim, por exemplo, a gente para Boa Pesca, que é uma marca popular de pescados que vem no supermercado, a gente faz muita televisão. Mas a gente também faz a rede social, também faz a mídia digital, também faz o OH. Então, para esse cliente, a mídia principal é a TV, né? Com o nosso especialista, filmes também alto astral, alegres, bem-humorados. Para outros clientes, como por exemplo a Cerveja Rio Carioca, que começou até com televisão, acabamos, pela característica da campanha de oportunidade, migrando para a rede social e para o digital. Então, assim, tem a ver com o público-alvo, né, essa seleção de... A TV é massa. A TV é massa. É massa. É massa, continua sendo massa. Continua sendo massa. A diferença é que só a TV já não adianta mais, porque está diluído. Então, o ideal é que você faça a TV e complemente com digital, ou com H, ou com rádio, né? E aí você tem uma gama, dependendo de onde você estiver fazendo o seu público-alvo, você vai selecionando. Perfeito. Né? Mas se você juntar a televisão com digital, e eu vou incluir aí, além do Google, YouTube, etc., as redes sociais, você praticamente, qualquer grande campanha hoje tem essas duas plataformas. Uhum. Né? E o OH entra como uma mídia muito importante, mas aí depende um pouco da geolocalização do que você vai fazer, qual é a cidade que você está. Para o Rio de Janeiro, é fantástico para o OH. Já São Paulo não é tão bom. É bom também, mas o Rio é melhor. Então depende. Então, assim, essa análise, ela virou uma análise muito mais científica, né, muito mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente também hoje tem muito mais informação sobre o público-alvo, sobre tudo. Né? O digital te dá uma quantidade de data, de informação para você tomar essa decisão de que veículo fazer. É cravado. Cravado. Então, você tem rádio à massa, né? No Rio de Janeiro também é muito bom, porque com a Tupi você também, né, já pega todo mundo. O Rio inteiro. O Rio inteiro. Então, assim, a diferença é essa. Então, mas eu acho que além disso, além do público, tudo, da parte científica, vamos dizer assim, existe a campanha. Às vezes uma campanha, ela pede um tipo de mídia, como a da Rio Carioca, né, como a gente está falando. Então, a Drastosa, por exemplo, pedia filme. Para fazer essa brincadeira com o nome, tem que ter áudio e vídeo. Então, o YouTube virou a principal mídia no caso da Drastosa. O resultado é incrível. Então, a gente também faz a programática, a rede social, claro, um trabalho de ponto de venda enorme, né? São lojas, tem o e-commerce, mas tem lojas físicas. Sem dúvida. Mas o YouTube virou a mídia principal. Então, você vê, eu falei de 3 clientes aqui que cada um tem um perfil. Tem um perfil diferente como mídia principal e o resto complementa. Então, assim, a diferença é que a mídia, sei lá, 20 anos atrás, era meio a mesma. A diferença talvez fosse vamos fazer revista, quais os títulos, essa, o outro cliente era um pouco diferente, mas assim, o core business de mídia era mesmo, né? A televisão, mídia impressa, rádio e alguma coisa de outdoor que tinha muito pouco. Uhum. Hoje não. Hoje é uma coisa muito mais tailor-made para cada campanha, às vezes, nem para cada marca, porque dependendo da campanha, o cluster que você vai usar dentro de uma rede social ou de uma mídia digital é completamente diferente do outro. Então, vamos dizer que a gente vai pegar a Boa Pesca e vai fazer uma campanha focada nos restaurantes para comprarem peixe da Boa Pesca. Pô, vai ser uma campanha digital, porém totalmente diferente da campanha para o público final. Uhum. Porque a gente vai poder setar, criar peças e mídia falando só com aquele público sem dispersão nenhuma. Perfeito. Então, ficou mais científico, sim, e ficou muito mais interessante por causa dessa coisa do... Sabe, eu acho que toda essa coisa científica que virou a mídia, o palpite, né, também está valendo. Olha, gente, eu sei que teoricamente a mídia seria essa, mas acho que se a gente fizer isso aqui vai dar certo. E às vezes dá. Intuição, quer dizer, a competência, né, de fato. A intuição é tudo, cara, no nosso mercado. Nosso mercado não existe só com o científico dele, entendeu? Existe a criatividade de um lado e existe a intuição do outro. E muitas vezes a intuição... é que faz grandes publicitários. É que faz acontecer. É verdade. É que faz os grandes nomes. É isso.
Gustavo, você comentou agora desses 20 anos, eu queria pegar esse gancho. A criação, no teu entendimento, mudou muito, uma criação publicitária de 20 anos para cá. Como é que você vê hoje as agências, fundamentalmente a área de criação, de 20 anos para cá? É a mesma? Mudou? É claro que pelos meios que a gente bem falou agora, você tem que se adequar, mas a criatividade, de fato, como é que é isso? A criatividade é a mesma. É a mesma. Nós somos vendedores de grandes ideias. Esse é o nosso core business e sempre foi. O quê? Prover para os nossos clientes grandes resultados a partir de grandes ideias que chamam a atenção e criam engajamento. A diferença são as plataformas. O que mais mudou na criação, além do que você já disse, que é as ideias hoje, elas precisam nascer adaptadas para 10 mídias diferentes, não para 3. Né? Claro. Mas é mesmo assim, a gente persegue a mesma coisa, que é a grande ideia. Eu acho que o que mudou mais é nas pessoas que trabalham na criação. A diversidade hoje é muito maior. Impressionante. E isso faz com que a riqueza aumente. E a gente tem muito mais referências. Interessante. Então o time criativo hoje é muito mais interessante ainda, que sempre foi interessante. Né? Time criativo é sempre muito interessante. Lógico. Mas é ainda mais interessante. Então essa evolução é que eu vejo mais significativa nos últimos 20 tribos, anos. Né? Isso. E ela ainda vai ter um caminho enorme pela frente em termos de diversidade do time. Ainda tem muita coisa para fazer, mas é muito interessante também. Interessante. Gustavo, com essa globalização e, evidentemente, esse mundo moderno, tecnológico, eu queria te fazer uma pergunta, te ouvir, evidentemente, sobre um segmento que vem crescendo muito, que é o e-commerce. Eu rodo muito e a gente está sempre antenado. E eu vejo muito em até lojas de shopping. Senhor, compra aqui não, compra no e-commerce. Então, o shopping vai virar vitrine? Como é que é isso? Quer dizer, os e-commerce, Mercado Livre, hoje as minhas filhas só compram no telefone. Só. Né? Quer dizer, não tem mais aquela experiência de fato. Como é que as agências, como é que você, como profissional da área, como é que você vê isso? Eu vejo muito hoje, né? O que chama-se de digital, que é isso, né? Digital. Eu tenho falado muito aqui sobre isso. É o físico e o digital juntos. Então é o que eu falo, as coisas elas conversam, uma não mata a outra, elas conversam, elas convergem. Então eu não acho que a loja vai deixar de existir. Vai deixar de existir. Aliás, está acontecendo ao contrário, a loja de rua está ganhando uma importância no Brasil e no mundo enormes. O crescimento de vendas e de presença de lojas de rua, que loucura isso, contrariando tudo que teoricamente as pessoas acham que vai acontecer. Interessante. Então, assim, convivendo com o e-commerce. E muitas vezes acontece o quê? A pessoa está na loja do shopping ou de rua, viu um produto, pesquisa ali, vê o mais barato, fala para o cara, não, olha, eu quero comprar em você, mas eu tenho aqui o mais barato. O cara faz o preço e ele fecha na hora. Impressionante. E muitas vezes... Aconteceu comigo isso, sem dúvida. E muitas vezes o que acontece? A pessoa vai lá, não sei se já aconteceu isso com você, tem loja que você vai na hora de pagar, você vai ver, o próprio caixa, na verdade, está no e-commerce da marca, comprando, ele te entrega ali do coisa, ou então manda entregar na sua casa. Impressionante. Então o digital, seja no shopping ou na rua, para mim, assim, eu acho que é a grande tendência. A pessoa quer ir ali, tem tanto roupa quanto... O cara quer pegar a geladeira, abrir e fechar, ele quer dar uma olhada se aquela televisão de 60 polegadas é o tamanho mesmo que ele queria, mas ele quer que entregue na casa dele, por exemplo. Ele não quer mais sair pelo shopping carregando uma caixa de televisão. É impressionante. E aí o cara fala, tá bom, então compra aqui, você está comprando na loja, mas na verdade você está comprando no e-commerce dele. Verdade. Mas só que dentro da loja. É uma tendência. Então isso é que eu acho muito interessante. A gente está vivendo esse momento. E tem que ter cabeça, tem que estar antenado, né? Impressionante, é muito rápido, né? Muito rápido. E tem que olhar isso como uma coisa boa, um desafio legal. O problema é a pessoa que olha resiste, resiste. Não adianta resistir. Eu vejo muito. Não adianta. Tem que se adequar, pô. Tem que se adequar e abraçar, sabe? Dizer, pô, é um momento muito interessante. Então, e a gente vê isso tudo, mas ao mesmo tempo a gente vê jornal influenciando as pessoas. A volta, inclusive, por questões de fake news, de tudo, a volta de uma valorização do jornalismo, por exemplo. Né? Existe muita discussão hoje em torno disso. A seriedade. De TV. Isso. Então, assim, é tudo misturado. Então, olha, vocês que estão nos acompanhando percebem a importância de se atualizar, evidentemente, mas fundamentalmente de estar dentro desse mundo que está aí.
Se a gente ficar na crítica e querer bater de frente, só vai passar e vai ficar de fora. Bem, eu queria dar um recado a todos vocês que o programa Marketing Business, como todos sabem, abriu espaços para ações comerciais, merchandising, de marcas, de produtos, porque nós temos uma audiência extremamente qualificada, falando com empresas profissionais, diretores de marketing, executivos, agências de viagem, enfim. Você que queira divulgar o seu produto, a sua empresa, o seu serviço para esse mailing que nós temos, audiência maravilhosa, só entrar em contato aqui com o nosso e-mail, faça contato, que eu não tenho dúvida que você vai ter um belíssimo resultado, uma belíssima surpresa. Gustavo, os influencers digitais é uma moda, é uma atualidade absurda, eu vejo tudo e tem influencer que surgiu ontem, com 1 milhão de seguidores, tem mais audiência do que um programa de televisão. Como é que a propaganda vê isso? De novo, mais um desafio, mais uma plataforma, né? Então a gente usa muito o influenciador, para todas as campanhas que eu citei aqui, tem influenciadores fazendo, e a gente tem um desafio de criar para o influenciador, porque o influenciador, a coisa mais importante, seja de qual tamanho ele for, e o Brasil, um dado interessante, tem mais influência do que dentista no Brasil, por exemplo. Que loucura! O brasileiro é um negócio muito engraçado, porque o brasileiro ele é novidadeiro. Então, ouviu falar de influência, já tem um monte de gente virando influência, um monte de gente que vê influência e vira um negócio enorme rapidamente. Impressionante. Mas você não pode dar um texto seu para o influenciador fazer, porque vai ficar falso. O grande segredo do influenciador é que ele tem que estar falando e não ele está falando um texto seu. Perfeitamente. Natural. Então, isso. Então, como é que a gente faz? Aí, de novo, né? A ideia tem que nascer hoje adaptável a tudo, né? Então, por exemplo, se o influenciador vai falar da Drastosa, a gente vai pedir para ele brincar e chamar de Dastrosa, desculpa, errei o nome, Drastosa. Perfeito. Mas do jeito dele. Perfeito. Então você adaptou a ideia. Perfeito. Mesma coisa boa na pesca. A gente tem muitos influenciadores que fazem receitas, né, com o camarão, o salmão, a pescada boa na pesca. A gente coloca para ele a importância de falar que a Boa Pesca é especialista, e brincar com isso, e até errar, mas o importante é isso. Então, a gente já fez uma campanha com o Batista, por exemplo, né, do Claude, e era muito engraçado, ele falando especialista, ele brincando, e ficou natural na boca dele. Então, a importância do influenciador é enorme, porque as pessoas levam muito em conta o que ele está falando, né? Seguem, se interessam. Agora, não pode ser uma propaganda, um comercial na boca dele. Roteirozinho, script, esquece. Não pode, esquece. Tem que ter a confiança, tem que fazer. É igual quando você faz uma ação com o pessoal do Porta dos Fundos. Não adianta você mandar um roteiro para eles. Tem que dizer, olha, queria falar isso, mas tem que confiar. Então, o que eu digo, essa conversa que você tem hoje dentro da comunicação é que é o interessante e a novidade. E o influenciador, para mim, é isso. Essa parte que tem que usar muito, dá muito certo, dá muito resultado, é um complemento, mas, ao mesmo tempo que tem que estar dentro da campanha, que cada tijolo vai construindo a marca, né? Construção de marca, tem que ser na linguagem dele. Sensacional. Isso é uma aula, hein? Para quem está aqui acompanhando conosco esse papo maravilhoso com Gustavo Bastos, CEO da 1121, uma agência fantástica, simplicidade criativa e resultados fantásticos para os seus clientes. É uma aula que a gente está tendo aqui, uma oportunidade enorme de levar a você esses conhecimentos, essas informações e muito mais curiosidade desse segmento que é apaixonante, que é a propaganda. Olha, vamos dar uma pausa rapidinho nesse papo maravilhoso com Gustavo Bastos, CEO da 1121, uma agência de propaganda que vem revolucionando o mercado. E nesse papo maravilhoso, já já a gente está de volta. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos.
ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Voltando ao programa Marketing Business, aqui diretamente dos estúdios da TVC, hoje recebendo o publicitário premiado, renomado, requisitado, Gustavo Bastos, CEO da 1121. Gustavo, eu falo sempre aqui no programa que é um tema que eu, até por ter trabalhado na área, essa grande oportunidade, como eu te disse nos bastidores, que é o turismo, né? O turismo do nosso Rio de Janeiro, principalmente, do Brasil, é uma potência, um potencial absurdo por tudo aquilo que nós temos, as belezas, e hoje uma estrutura já de hotéis e tudo aquilo que felizmente até a própria Olimpíada nos deixou. Mas falta marketing, falta comunicar. É impressionante como é que a gente que tem a possibilidade de viajar, né, para fora e conhecer outras culturas, como é que cidades e países entenderam a importância do turismo e realmente explodiram em receitas, em faturamento, em visibilidade e, fundamentalmente, em geração de empregos e tudo mais. Você, como um publicitário renomado, requisitado, criativo, o que falta para o Brasil e para o Rio de Janeiro ser uma potência turística? Olha, você citou uma palavra aí que acho que é o que falta, indústria. Precisa enxergar o turismo como uma indústria. Impressionante. Todo mundo sabe que tem que fazer propaganda de carro de geladeira, ou de material esportivo, ou de comida. Por que não de turismo? Por que as pessoas acham que o turismo é só o boca a boca que vai? Eu ontem, chegando de São Paulo, cheguei ontem à noite, o que eu vejo quando eu chego no Rio de Janeiro, ainda mais no verão, né? Esse astral do Rio. Essa cor, é impressionante. Como é que pode cidades que não tem nem 20% do que o Rio de Janeiro tem, ter mais visitantes que o Rio? Pode ir lá e ver, porque trata como uma indústria do turismo. É impressionante. Então tem marketing, então tem comunicação, e muito. Então a gente precisa tratar o turismo no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, que é a porta de entrada do nosso país, mas em todo o Brasil, como uma indústria, que ela é, que pode ser talvez o maior contribuinte, um dos 3 maiores com o PIB brasileiro. Eu não tenho dúvida disso. Só o que a gente tem de mar... Eu não tenho dúvida. Gente, o Rio de Janeiro tem tudo. Tem montanha, tem mar, tem cidade grande, tem pequena, tem o que você quiser. Se quiser ficar quieto, tem. Se quiser fazer bagunça, tem. Se quiser dia, tem. Se quiser noite, tem. Se quiser frio, tem. Se quiser calor, tem tudo em tudo. É verdade. Falta marketing. Falta marketing. E por que falta marketing? Porque falta tratar como uma indústria. Falta entendimento. Falta entendimento. É uma pena. A gente fala muito isso, até para forçar quem nos ouve, e evidentemente a classe política nos ouve, nos assiste muito, fazer com que esse entendimento seja diário. Turismo não é lazer, claro que é também, mas é um grande negócio. Né? É um grande negócio, imenso, que sendo tratado como um grande negócio e fundamentalmente tendo investimentos para um grande negócio, não adianta fazer omelete sem ovo. Né? Não adianta, não tem milagre. Não tem milagre. Né? Então eu bato muito nisso, porque eu acredito muito nisso. É claro que existem outras indústrias, mas nós temos um país e um estado, uma cidade que está pronta. Tem que virar uma potência turística e não ficar todo ano rateando. É simples. Falta investimento, falta entendimento, falta marketing pesado feito por grandes profissionais. Gustavo, olhando para frente, propaganda, publicidade, o marketing, como é que se enxerga esse mundo moderno e as tendências para frente desse segmento que é tão encantador? Eu acho que a gente tem uma tendência para frente que é, cada dia, essa transformação das plataformas. Né? Acho que ainda vem muita coisa aí, a gente não sabe o que vem. E vem. Sempre vem.
né? E a gente nunca sabe o que vem, né? Quem tenta... eu acho que o ser humano é muito incompetente na previsão do futuro. Porque é mesmo, não tem como prever, lógico, né? Lógico. Quem é que há 5 anos atrás ia prever que ia ter essa pandemia, ia mudar tanto as coisas, né? Impressionante. Mas uma coisa que eu posso te garantir é que a grande ideia sempre será o cerne de tudo no mundo da comunicação. Aí a plataforma pode ser um streaming, pode ser um jornal, pode ser um OH digital ou um outdoor, pode ser uma rádio, uma televisão, pode ser uma rede social, não importa. Sem uma ideia, não acontece nada. Uma boa ideia. Não acontece nada. Então, assim, eu acho que o futuro é, cada dia, a gente ter mais desafios de plataformas, novos negócios, né, para vender também, quer dizer, coisas que... Porque as plataformas, elas também são marcas, né, que você precisa vender elas. Sem dúvida. Então ainda tem isso, são novas categorias que vão surgindo, né, novas maneiras de consumir que precisam de uma comunicação nova. Então a comunicação vai se renovando junto com o próprio mundo dos negócios e a economia que vai se renovando. E a gente precisa acompanhar isso. Mas fundamentalmente as grandes ideias é que fazem acontecer, fazem chover. Não tenho dúvida. Tanto é que temos aqui a honra de receber Gustavo Bastos, esse grande publicitário internacional, premiado, e que nos honra aqui com a sua presença, falando um pouquinho desse segmento que é tão apaixonante, que é o segmento da propaganda. Gustavo, a gente está chegando próximo do nosso final. Eu queria, como sempre, e até pela sua presença, a gente tem um direcionamento também para os estudantes. O programa leva muitas informações, mensagens e esses conteúdos para essa garotada que está começando, está estagiando, que está tendo seu primeiro trabalho, e é muito oportuno ouvir um ícone da propaganda que tem uma história fantástica, viveu e vive muito propaganda. O que você tem de mensagem para esse profissional que está começando agora e continuar a sua carreira e ser amanhã um Gustavo Bastos? Olha, eu acho que a mensagem é: nunca foi tão interessante trabalhar nesse negócio. Nunca foi tão interessante, nunca foi tão rico. E nunca o leque de oportunidades para um profissional foi tão grande, né? Você tem muitos veículos para trabalhar, muita coisa para fazer. Então, assim, procure desenvolver a sua criatividade. A criatividade é igual um exercício, qualquer físico. Quanto mais você exercitar, melhor. Sabe? Faça o bem também, que eu acho que é uma coisa... Esse nosso mercado é apaixonante e dentro dele, a gente, por exemplo, atende o disco de denúncia. A gente já atendeu a voz da comunidade muitas vezes. A gente tem esse trabalho em prol da comunidade da gente, né? Que é você ajudar um disco de denúncia. A gente vai lançar agora em janeiro, não posso nem falar o que é ainda, mas o negócio do disco de denúncia é maravilhoso, que eu acho que vai atrair estamos precisando atrair muitos empresários para ajudar o disco de denúncia. É um serviço, né, do Rio de Janeiro assim, que mudou o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não seria o que é sem o disco de denúncia. E a gente vai lançar muita coisa legal, fiquem de olho. Então, assim, mas fundamentalmente trabalhe a sua criatividade, fica de olho, porque tem muita oportunidade. E a criatividade, que eu digo, ela é um exercício diário. Então, sabe, exercite diariamente a sua criatividade, observe as tendências, aproveita que está fácil de consumir conteúdo do mundo inteiro, não deixa de consumir. Eu acho que o que você não pode ter é preguiça. É verdade. Não, amanhã eu leio isso, amanhã eu vejo isso. Não, leia, veja, vai ao cinema, sabe? Vê as tendências novas. Consuma informação, consuma entretenimento. A propaganda, ela é entretenimento. Às vezes a gente fica focado em aprender na faculdade, que é muito importante, as matérias, mas tem que abrir. Sabe? Abre a cabeça. Sai da caixa. Sai da caixa, é entretenimento. Nós estamos falando da indústria criativa do entretenimento. A propaganda está dentro dela. Então bota isso na cabeça e vai. E arrisca. Precisamos de mais gente correndo risco no Brasil. Quem arrisca não petisca. É isso. Olha, a gente está chegando no final do programa. Eu queria, Gustavo, antes de agradecer a tua presença, que você deixasse os contatos da agência, né? A gente tem aí o prazer, sem dúvida nenhuma, vai gerar... eu quero conhecer o trabalho da agência, quero conhecer o Gustavo e os projetos futuros da agência, por favor.
Os nossos contatos, a gente está nas redes sociais sempre com @1121 por extenso, 1121. Perfeito. Ou Gustavo Bastos, se quiser falar comigo também, estou no Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, estamos lá. No Facebook é 1121 Simplicidade Criativa. Perfeito. O resto é tudo 1121, 1121. O meu e-mail, para quem quiser, é Gustavo Bastos, tudo junto, @1121 por extenso.com.br. Então é muito fácil falar com a gente, seja você um estudante querendo conselhos, a gente recebe muita gente perguntando coisas, querendo, né, interessado, seja você um cliente que queira trabalhar com a gente, enfim, os nossos contatos estão aí. A gente realmente é apaixonado por esse negócio. Eu sei disso, há muito tempo. Há muito tempo. E eu acho que, graças a Deus, a gente vive um momento que é cada dia mais interessante e apaixonante. Sabe? Acho que isso é que eu queria deixar assim de... Alegria de viver, alegria de produzir, alegria de construir. Perdeu isso, enfim, lamentavelmente. Mas a vida está aí, né? Vamos sorrir. Isso. E as coisas acontecem. Exatamente. Não? É isso. Gustavo, eu queria, antes de mais nada, lhe presentear com o meu livro, Evoluir a Sua Marca, um livro que nós aí estamos nos principais meios de venda, mas, graças a Deus, evoluindo bem com o livro Evoluir a Sua Marca, que é um resumo da história profissional do Marcelo, de mais de 30 anos de experiência na área de eventos e do entretenimento, com mais de 1.500 eventos realizados, mas fundamentalmente o tema Evoluir a Sua Marca, porque a gente está aqui para evoluir, né, diariamente, e nós somos uma marca, né? Você é uma marca publicitária, você é uma marca do segmento da propaganda, e nós, além e acima da nossa empresa que nós representamos, a gente tem que representar a nossa marca pessoal. A gente primeiro vende a nossa marca pessoal, eu acredito muito nisso. Então você é uma marca que eu queria te presentear e eu espero que realmente te inspire ainda mais para grandes ideias. Adorei o subtítulo. Um sonho em Bangu, conquistas no Copacabana. É verdade, é verdade. As histórias profissionais passaram, de fato, de Bangu ao Copacabana Palace. Realmente, eu não vou contar, senão você não vai ler. Isso, deixa eu ler, mas é o que eu digo, é a criatividade, né? Um subtítulo que pede a leitura. Que bom, tá vendo? Bem, olha, o programa Marketing Business, com o oferecimento do Barra Grill Steakhouse, não deixe de ir lá, você tem 10% de desconto no rodízio. Fica por aqui, tivemos um papo maravilhoso, o tempo realmente é curto, é limitado, mas que estamos gravando aí 55 minutos de programa, mas é uma aula, é um papo maravilhoso, e você queira continuar esse papo com o Gustavo Bastos, faça contato com ele e realmente a propaganda nunca morrerá, pelo contrário, ela só evolui, só cresce, porque nós temos o que poucos têm, que é a criatividade esplêndida que o brasileiro leva não só para o Brasil, como para o mundo, em suas campanhas, suas peças, seus anúncios, em seus filmes e por aí vai. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até o momento acompanhando esse papo maravilhoso com o Gustavo Bastos. Um forte abraço a todos vocês. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.